Já estamos de volta com Hora Geral e vamos apresentar agora a movimentação. Afinal de contas, hoje não é feriado. Vamos lá. Sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. O motorista enfrenta lentidão na chegada a São Paulo. É o excesso de veículos. Visibilidade boa. Padre Manuel da Nóbrega, Icônico, Domênico Rangoni, trânsito normal. Balsas, Santos Guarujá, 7 embarcações, 10 minutos de espera. Guarujá Bertioga, 1 balsa, 20 minutos de espera. São Sebastião e Ilhabela, 2 embarcações e 30 minutos é o tempo de espera. Vai para São Paulo, rodízio, placas finais. Atenção, 7 e 8. E o tempo? Como será o tempo nesta quinta-feira? Quinta-feira amanheceu um pouco de neblina. Durante o dia, o sol deve aparecer entre nuvens e não há previsão de chuva. Temperatura máxima prevista, 33 e a mínima de 22 graus. Estamos conversando com o professor especialista em Direito Penal, professor Alex Salim. Professor, eu quero tocar num outro assunto, que a população, muitas vezes, por mais que ela veja que a justiça está aí acontecendo para todos, ela ainda se sente um pouco longe da justiça. E isso quando se trata de conquista de projetos habitacionais, conquista, por exemplo, de uma qualificação profissional, conquista de um emprego melhor. Como que a população ela pode participar dessas ações contando com a justiça? Porque raramente a gente recorre a um advogado, à justiça, para a gente ter o nosso direito. A gente reclama mais do que luta, por exemplo. A defensoria seria uma ferramenta que está à disposição da população, principalmente para aquelas pessoas mais carentes e que não conseguem ter justiça no seu dia a dia? Com certeza, Douglas. Defensoria, né? Defensoria Pública, isso. Hoje, nos últimos de uns 15 anos para cá, o acesso ao judiciário ele foi muito franqueado, ou seja, as pessoas hoje têm realmente um acesso muito maior ao poder judiciário do que há uns 15, 20 anos atrás. Inclusive, esse é um dos fatores que vem aí abarrotando, né, o poder judiciário, um número elevado de processos, justamente em razão desse acesso, né? E a Defensoria Pública tem um papel fundamental, né, nessa situação, tanto a estadual quanto a federal, né? A Defensoria Pública hoje tem uma atuação muito intensa junto aos tribunais, defendendo aí a população mais carente nas mais diversas áreas, na área de família, na área criminal, na área de reparação de danos, né? Além disso, nós temos os juizados especiais, né? Dependendo da situação, a pessoa não precisa nem de advogado para representá-la, né? Até um número X de salários mínimos, não há necessidade de representação por advogado. Aí seria o promotor? Não, ela é acompanhada ali por conciliadores e a partir daí o juiz faz a audiência diretamente porque são questões de menor complexidade. E um processo, né, mais rápido. E um processo mais célere, muito mais rápido. Então hoje o judiciário ele está realmente de portas abertas à população, né? Nós temos aqui na região várias universidades que também produzem aí profissionais da área de direito. Como a Unisanta, por exemplo. Como a Unisanta, por exemplo. Então, realmente hoje o acesso é muito grande, né? E, inclusive isso é um dos fatores do congestionamento aí do judiciário. Professor, eu vou pegar 2 aspectos rápidos. Na madrugada de terça-feira, se não me engano, aquele acidente envolvendo 3 rapazes que estavam em 3 veículos participando de um racha e atropelou uma jovem que ia se casar no próximo ano e estava na faixa de segurança. Qual a indignação da população, principalmente os familiares? O condutor está em liberdade. E um outro caso, lógico que são casos diferentes, mas eu quero chegar a um único acordo, a impunidade. O caso do menino Joaquim, né, que segundo a investigação, o suspeito é o padrasto. Nesse caso, o que a população quer? Que seja logo preso. Por que às vezes a justiça, para a população, ela não é tão rápida quanto nós gostaríamos? O código ele está atrasado, ele deveria ser revisto, professor? Bom, nos 2 casos, né, são casos distintos. No caso do trânsito,
Há uma legislação especial, né, que é o Código de Trânsito, que prevê apenas homicídio culposo no trânsito. Né? A previsão que nós temos no Código de Trânsito é apenas para homicídios culposos. Aquele que ele não teve a intenção. Que não houve a intenção, que a vontade do indivíduo não foi direcionada para tirar a vida da vítima. Mas nesse caso né? seria um doloso. Então, aí entra aquela discussão famosa que a gente ouve sempre nos noticiários, o dolo eventual ou a culpa, né? Só para que os seus telespectadores entendam, o dolo eventual ele ocorre quando a pessoa ela não deseja diretamente, mas ela assume o risco de produzir o resultado, né? E a culpa, ela não deseja nada, simplesmente ela agiu de forma imprudente, negligente ou com falta de perícia, né? Então, há uma tendência aí dos tribunais a acolherem o crime de trânsito, embora delegados de polícia e promotores busquem a acusação pelo dolo eventual. Qual é a diferença disso, Douglas? No dolo eventual vai para o júri. Né? É a população que vai julgar. Júri popular. Júri popular. Então, quando considera doloso o homicídio, é a população que vai julgar. Com relação a outro caso, culposo, aí é o juiz, que nós chamamos singular, o juiz sozinho ali é que vai fazer o julgamento. Ele e as partes. Né? Já o homicídio doloso, ele vai para o júri popular. Aqueles 7 jurados é que vão decidir o destino do acusado. A questão do menino... Né? Joaquim. Do Joaquim. A questão do Joaquim. O que ocorre é que o nosso sistema penal hoje, ele prevê a prisão como exceção e não como regra. Então, o sistema diz o seguinte, somente depois de todo o processo da formação da culpa do indivíduo é que eu posso prender. É o que nós chamamos de transitado e julgado? Transitado e julgado. Agora, existem outras possibilidades? Sim. A legislação também prevê que se o acusado ele estiver afrontando a ordem pública, a ordem econômica, a própria paz na instrução criminal, ou seja, ele está intimidando testemunhas, destruindo provas, aí sim o juiz pode determinar a prisão provisória desse indivíduo até o final do processo. Ou no caso de flagrante, quando a pessoa é presa praticando o crime, né, ali na situação de flagrância, essa prisão é analisada pelo juiz e pode ser mantida até o final do processo. E essa prisão que é provisória, ela tem um período e pode ser revalidado ou não? Pode. O juiz pode colocar, quero que ele fique preso provisoriamente por 30 dias. Existem 2 tipos. Nós temos a prisão temporária, que ela tem um prazo mínimo ali, em regra 5 dias, pode ser até 30, dependendo da natureza do crime. E aí, vencido esse prazo, a pessoa é colocada necessariamente em liberdade, que foi o que aconteceu com o Joaquim. A prisão inicialmente foi temporária. Essa prisão temporária, ela pode ser convertida em preventiva e aí ela pode durar até o final do processo. Então o juiz vai analisar isso, o juiz vai analisar a necessidade da manutenção desse indivíduo na prisão, segregá-lo da sociedade. E nesse caso a mãe também, ela pode também sofrer alguma pena por estar junto com um padrasto, tipo, não sei se seria o termo, seria o copartícipe ou não? Se ficar demonstrado que ela tem participação na execução do crime, ou seja, de alguma forma ela participou. Ela não precisa necessariamente, nós não sabemos ainda o que aconteceu, né? Nós ainda estamos investigando, mas vamos imaginar que ela tenha participado, vamos imaginar que fosse um envenenamento, e ela simplesmente entregou a substância para que o padrasto aplicasse. Sim. Ela colaborou de alguma forma. Ela teria colaborado de alguma forma, então ela responde criminalmente da mesma forma que aquele que aplicou o veneno. Isso tudo em hipótese eu estou colocando aqui. Bom, eu conversei com o professor Alex Salim. Professor, eu quero agradecer a sua participação. O professor sempre ilustra. O professor Alex Salim, além de um excelente professor de direito penal, é um grande amigo. Eu quero agradecê-lo e, lógico, que eu vou convocá-lo outras vezes, porque às vezes a gente lê uma manchete, mas a gente não tem os conhecimentos jurídicos para tentar discernir aquilo que é certo e que é errado. E eu, quanto jornalista, professor e telespectador, eu quero justamente levar essa informação. Nós não temos aí o poder de punir ninguém, mas temos o dever, quanto jornalista, de esclarecer e o professor também de poder dar alguns ensinamentos para que a gente possa entender um pouco mais. E eu acho importante nós procurarmos a justiça. Eu acho que já é um passado, deixa para lá, não vai adiantar, adianta sim. E só vai continuar adiantando, professor, quando nós lutarmos pelos nossos direitos. Com certeza, Douglas. É sempre um prazer participar, eu que agradeço o convite, estou à disposição. E a população deve sim buscar sempre o judiciário, comunicar os fatos à autoridade policial, porque as providências cabíveis serão tomadas. Professor,
Muito obrigado pela sua participação. meu. Continue mais um pouco. Um rápido intervalo comercial. Já já eu volto com o Hora Geral. E na sequência tem um outro convidado que é um amigo, né? Que faz parte aqui da programação da Santa Cecília. E ele vai falar de um evento que vai acontecer, mas ele vai explicar tudo. Eu só vou observar. Eu volto já com o Hora Geral. Até já.